E a insegurança jurídica tomou conta das empresas. Como seguir a lei de proteção de dados dos colaboradores, mesmo com o home office e o retorno ao presencial? Justamente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Ana Rita Bibá Gomes de Almeida. Ela é gestora e também especialista em proteção de dados. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos assistem hoje. Obrigada. Perfeito. Após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o que nós pudemos observar foi uma corrida das empresas e dos empresários justamente para se adaptarem às leis e regras que constam nesse texto. Eu gostaria que você nos dissesse quais são as maiores dificuldades de empresários e também de empregados para se adaptarem a esse novo momento. Daniel, acho que o principal desafio é adaptar as atividades ordinárias da empresa, desde a contratação até a demissão, o tratamento dos dados de prestadores de serviço, de fornecedores de bens, porque antes nós tínhamos até algumas leis que falavam sobre a proteção de dados e garantiam aos titulares, né, aos indivíduos, às pessoas naturais, esse direito de ter seus dados tratados de forma correta. Só que a gente tinha essas regras muito pulverizadas dentro de um cenário muito solto, né? Então, a legislação nova, que na realidade não é tão nova assim, tem já 1 ano e 1 mês, né? Da entrada em vigor da LGPD, ela trouxe justamente isso, ela compilou. Então, ela trouxe, por incrível que pareça, mais segurança para os empregadores, não só empregadores, mas para todas aquelas pessoas que tratam dados pessoais. E, doutora, dentro de um ambiente de trabalho, onde moram os principais riscos na hora de expor os dados pessoais, principalmente? Olha, depende do segmento, mas de uma forma geral, Adriana, desde a contratação de um empregado, né? O empregado não é porque ele é empregado da empresa que os dados passam a ser de titularidade da empresa. Os dados continuam sendo do colaborador ali, do empregado. E a empresa tem o dever de cuidar e zelar por esses dados e dar transparência ao colaborador de que forma aqueles dados serão utilizados. Então, ela tem o dever de informação, o dever de transparência, o dever de estabelecer uma finalidade, não tratar dado excessivo, tratar dados, apenas aqueles dados adequados para a finalidade, para o propósito para qual aquele dado foi coletado e de forma informada ao titular, né? Ter um período de retenção. As empresas não podem mais reter os dados para sempre ou por um período indeterminado, né? Deve ter zelo, deve garantir a segurança desses dados. Esses dados não podem ser acessados por quem não tem necessidade de acessá-los, né? E até o último momento, até o término da finalidade para a qual o dado foi coletado, ele deve ser tratado dessa forma. Agora, doutor, estamos diante de uma briga entre judiciário e legislativo sobre a demissão de funcionários para não vacinados. O quão legal é, na sua avaliação, a discussão justamente sobre escolhas individuais e qual pode ser o impacto, até perigoso, nas questões do dia a dia desse funcionário? Muito bom ponto, Daniel. A gente realmente está num cenário que não tem nada pacífico, né? É um cenário realmente, como você falou e bem descreveu, uma disputa entre o legislativo e também o judiciário, né? Na realidade, o judiciário vem mantendo a posição, né, de que a posição legal, inclusive, de que o interesse público ele tem que prevalecer sobre o interesse individual. E nesse caso da vacina, o que ocorreu na última semana, que eu presumo que seja isso a que você está se referindo, foi a publicação, né, da medida, da portaria pelo Ministério do Trabalho e Previdência, né, definindo como tratamento discriminatório, né, o pedido, a requisição das empresas do certificado de vacinação dos seus colaboradores, ali tanto para contratação quanto para a manutenção do emprego desses colaboradores, né? E essa medida foi atacada, essa portaria, na realidade, ela foi atacada por 4 ações na última semana no Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, mantendo a posição já expressa anteriormente, suspendeu os efeitos dessa portaria até que se julguem essas ações, né? Permitindo aos empregadores que solicitem, né,
essas certidões de vacina e que tomem suas providências a partir ali da decisão diretiva da própria empresa. E enquanto a portaria é questionada, doutor, o funcionário que por acaso já foi demitido por não ter se vacinado ou que está sofrendo cobranças por um documento de vacinação e não tem interesse em se vacinar, já pode tomar algum tipo de providência, juntar algum tipo de documento ou entrar já com alguma ação jurídica? Olha, a ideia, se a gente levar em consideração o que diz a nossa corte mais alta, que é o Supremo Tribunal Federal, a ideia é que esse colaborador ele tem uma justificativa para não querer se vacinar, não é? Justamente porque o interesse individual dele não pode se sobrepor ao interesse do grupo, né? É garantia constitucional, Adriana, que todos os trabalhadores, todos os empregados tenham direito, né, a trabalhar em um ambiente saudável, né? Ter sua vida e sua saúde preservada pelo seu empregador. E é a obrigação do empregador tomar as medidas adequadas de acordo com a sua decisão ali interna da companhia, medidas adequadas e eficazes para controlar, né, a disseminação desse vírus, né, nesse cenário principalmente pandêmico que a gente vive hoje. Então, eu aconselharia o empregador a rever, né, a verificar se por acaso essa decisão de não se vacinar realmente está relevando que ele está inserido dentro de uma sociedade, né, que tem esses direitos garantidos de saúde, de proteção à vida, inclusive. Agora, doutor, até que ponto essa situação que envolve o passaporte de vacina não pode abrir um precedente para, eventualmente, um plano de saúde vir a exigir uma conduta específica por parte de seu cliente? Olha, são finalidades distintas, Daniel. O plano de saúde ele não tem a mesma obrigação de preservar a vida do coletivo como tem a empresa, né? Então, eu entendo que a finalidade, nesse caso de um plano de saúde, requerer esse tipo de informação do seu cliente, ela passa por outros crivos, né? Ela passa, inclusive, pelo crivo do direito do consumidor. Né? Então, eu acho que a finalidade é diferente e eles devem analisar a finalidade não só sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, lembrando que um dado de imunização é um dado de saúde e dado de saúde é um dado pessoal sensível, né? Que tem muitas salvaguardas e muitas garantias de tratamento legal. Né? Então, tem restrições a esse tratamento, a lei traz essa restrição. Então, os planos de saúde vão ter que avaliar sob a ótica não só da legislação de proteção de dados, mas também da legislação de direito do consumidor. Perfeito. E quando a senhora diz que as empresas têm a obrigação de preservar pelo ambiente saudável no local do trabalho, entre os seus funcionários, atualmente no Brasil, as empresas têm a obrigação de cobrar a vacinação de cada um dos seus funcionários, de ter esse controle ou de cobrar testes PCR negativos? Ou uma terceira situação, um funcionário que apareça gripado, ele deve ser observado, afastado, ser solicitado que ele faça o teste da Covid? Adriana, muito boa pergunta. A legislação impõe, sim, à empresa que ela zele pelo ambiente de trabalho ali do empregado, né? Ela tem essa obrigação. A lei não impõe à empresa que ela solicite o certificado de vacina, né? Isso está dentro de um outro direito que tem o empregador de dirigir a sua empresa de acordo com a sua estratégia comercial, estratégia de negócio, estratégia enquanto empregador, né? Então, essa pode ser uma medida eficaz para controlar, sim, o ambiente e garantir o cumprimento dessa obrigação legal de cuidar do meio ambiente, de cuidar do empregado enquanto estiver sob seus cuidados no meio ambiente, no meio de trabalho, né, no meio do seu meio físico. Mas é uma questão ainda de bom senso e não de obrigação jurídica? Sim, é uma questão de determinação, na realidade, diretiva do empregador, que tem esse direito, mas não é uma obrigação legal. Que é uma cláusula que se refere à proteção da saúde do funcionário, não necessariamente com relação exclusiva à Covid-19, mas de doenças em geral. Exatamente, Adriana, perfeito. Exatamente. Agora, doutora, diante dessas discussões em torno do passaporte da vacina, eu gostaria que a senhora nos dissesse se é necessário se aprofundar na discussão para modernizar a legislação, justamente quando, eventualmente, a sociedade brasileira se deparar com situações que envolvem doenças, pandemias, epidemias.
Sim, a proporção da Covid não foi aguardada, não é, Daniel? Ela não foi esperada. Eu não sei se vocês recordam, mas há algum tempo atrás nós imaginávamos que íamos sair por 15 dias e retornar 20, 30 dias no máximo. E nós estamos aqui já no segundo ano de enfrentamento dessa situação, né? Sim, a legislação precisa prever de uma forma mais exata para que não tenha esse tipo de insegurança jurídica. Perfeito. Legal. Muito obrigado pela participação, muito boa entrevista. Doutora Ana Rita Bibá Gomes de Almeida, agradecemos demais sua participação e volte mais vezes à Jovem Pan News e ao Jornal da Manhã. Obrigada, Daniel. Obrigada, Adriana. Bom domingo.